Será que toda doença hemorroidária ela tem que ser operada? Depende de algumas situações. Mas o que vem a ser a doença hemorroidária? Na verdade, hemorroida é uma estrutura vascular que todo ser humano nasce com essa estrutura. Tá? Nós temos 3 estruturas dessas no nosso canal anal. A gente chama de coxim vascular ou de mamilos hemorroidários. Não importa, são hemorroidas, tá? São vasos sanguíneos. Só que por algum motivo, aí no caso são vários motivos, esses vasos eles podem crescer de tamanho. E aí eles começam a causar certos sintomas. Quais são os sintomas mais comuns de uma doença hemorroidária? Sangramento, coceira, que é o prurido, ardência, queimação, aquela sensação de esvaziamento incompleto quando você acaba de evacuar. Às vezes você fica muito tempo sentado, você anda de moto, anda de bicicleta, vai pedalar, e aí no final do dia você sente o teu ânus meio que pulsando, meio que um ardor, um calor ali, e aí pode ser uma doença hemorroidária causando os seus sintomas. Bom, quando o paciente chega para mim no consultório e ele fala que tem hemorroida, a gente vai examinar ele, a gente vai conversar com ele, vai examinar, e aí você dando o diagnóstico de uma doença hemorroidária, você vai explicar todos os sintomas possíveis, tá? Sabendo que a hemorroida ela tem evolução, ela pode crescer de tamanho, e ela normalmente começa internamente dentro do ânus e ela pode sair, ficar para fora do ânus. E na pior das hipóteses, é que ela cresce tanto que não entra mais para dentro do ânus. Bom, quando você deve operar a doença hemorroidária? Eu deixo o paciente bem à vontade. Na verdade, quem indica a cirurgia é o paciente. Se a doença hemorroidária ela atrapalha o seu dia a dia, qualidade de vida, mexe com algumas situações da sua higiene, parte sexual, se incomoda de alguma forma, não importa o que está incomodando, mas incomoda o paciente, ok, opera, eu acho que vale a pena operar. Você procurando um bom cirurgião, um bom proctologista, fazendo o risco cirúrgico, baixando o máximo o risco da cirurgia, vale a pena operar. E hoje tem várias técnicas que fazem com que o paciente tenha mais qualidade de vida no pós-operatório. Agora, se a doença hemorroidária não incomoda o paciente, você pode não operar? Pode. Por quê? Porque a doença hemorroidária não tem nenhum risco de virar uma neoplasia ou algo pior. A doença hemorroidária é uma doença benigna, é uma doença que acomete o ânus e é benigna. Então você pode muito bem, se ela não te incomoda, você pode ficar ali, ela pode ficar ali com você, ali, convivendo com você? Pode. Agora, a única situação que eu sou mais enfático em falar para o paciente, ó, vamos operar, é quando tem um sangramento. Porque esse sangramento, se ele for crônico, se ele for constante, ele vai causar uma anemia, sintoma de cansaço, fadiga. Isso eu entro na jogada e falo, ó, vamos operar. É a única situação que eu chego junto com o paciente, opera a doença hemorroidária quando você tem um sangramento, e esse sangramento ele é frequente. Agora, qualquer outro sintoma, mas que não atrapalhe o paciente, não tire a sua qualidade de vida, ele pode esperar um pouco, ele pode tocar a sua vida numa boa, sem problema? Pode, não tem problema nenhum, tá bom? E para finalizar, o paciente quando ele chega para mim e explica toda a situação, a gente sente quando o paciente está com medo de operar, você tenta explicar para ele as situações de um pós-operatório, as técnicas que nós temos hoje em dia. Não importa o que ele vai fazer de opção cirúrgica, quais são as técnicas, você tem que estar aqui para orientar ele. Por quê? Porque a doença hemorroidária, ela pode trazer, o tratamento dela pode ser um tratamento cirúrgico, que é o ideal para cura, mas tem algumas situações quando o paciente não quer operar e a doença ela é pouco sintomática, existem alguns medicamentos, algumas pomadas que podem aliviar e fazer um tratamento paliativo. Então esse paciente consegue ter uma qualidade de vida quando ele tem poucos sintomas, às vezes com algum tratamento mais como comprimido, como pomada. Então, na dúvida, sempre procure um proctologista para poder eles passar para você o que é o ideal no teu caso, o que nós temos que fazer, individualizar o tratamento da doença hemorroidária.